TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil. Olá, boa noite, tudo bem? Mais um programa Diálogos aqui na TV HBR Brasil. Já conosco o Peri. Boa noite, Peri, um grande abraço, né, a todos e a todas que vão entrando por aí. Hoje o nosso tema é influência da comunicação alternativa no futebol brasileiro. Vamos conversar com o companheiro David, jornalista e membro do coletivo Democracia Corintiana. David, seu boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Luiz, Jair, Fátima, minha amiga. Boa noite para quem estiver participando aqui com a gente. É muito bom a gente poder ter esse canal de torcedores antifas, torcedores democráticos, para a gente poder mostrar a nossa ideia, mostrar o nosso lado de torcedor, mostrar o nosso lado de pé na arquibancada e poder mostrar o quanto a gente é influente, o quanto a gente pode influenciar na sociedade, não só no futebol, né? Porque a gente tem todo um trabalho de político, social, que envolve todos esses campos e que a gente pode, de fato, somar em todos os campos. Então, esse daqui é mais um canal muito importante para a gente, para poder colocar nossas ideias. Começar, né? Porque nós ainda vamos poder falar muito mais sobre nossos projetos, o trabalho das torcidas não, dos torcedores, que nós não somos uma torcida organizada, nós somos torcedores e que nós trabalhamos o lado democrático. Certeza, vocês vão chegando por aí, vão curtindo, comentando, né? O vovô joga sábado aqui contra o Fortaleza, torcer que ganhe o jogo para poder ganhar direto, né, Valmir? E aqui conosco também a Fátima Sanches, presidenta do Bloco Tricolor Antifa e militante São Paulina antifascista. Seja bem-vinda, seu boa noite, Fátima, obrigado pela presença. Boa noite a todo mundo, boa noite audiência da TV HBR. Sou a Fátima, né, como bem apresentou o Luiz, e nosso coletivo, né, que é um coletivo de torcedores antifascistas do São Paulo Futebol Clube, ele existe há quase 2 anos. Ele surge no meio da pandemia, no pior momento que a gente estava vivendo, com opressão de fascistas, antivacina, as pessoas que eram contra todas as medidas, né, de proteção do coronavírus e que estavam causando tumulto na frente de hospitais, não saíam da Avenida Paulista. E aí é mais ou menos ali, né, que surge a ideia da gente fazer esse coletivo e colocar nas ruas, porque a gente não podia mais sucumbir ao medo, né? A gente não podia sair na rua e eles estavam vindo matar a gente dentro de casa. Então, o coletivo nasce aí no meio desse tumulto e hoje a gente está aí, né, pela cidade de São Paulo, fomos até a Brasília para a posse do Lula, promovendo muitas articulações que não é só futebol, é educação, é cultura, é informação. Então, o que a gente puder fazer para somar, e principalmente, a gente tem uma política anticlubista muito forte, né? Fazemos aí alinhamentos e articulações com o pessoal da Democracia Corintiana, com o pessoal do Porcomunas, com os coletivos antifascistas de outros estados também. E a gente precisa ocupar esse espaço, porque na política, na sociedade, não tem vácuo, né? Então, é exatamente esse intuito do Bloco Tricolor Antifa tá aí. Uma boa noite. Você vai apresentá-lo já, né? Como procede essa torcida, essa formação, se tem mídia alternativa de vocês, se tem lives e etc., que hoje o programa vai debater isso, né? Se as mídias, existe mídia alternativa dentro das torcidas, qual a influência delas? Professor Jair Galvão, aqui conosco, ele é historiador, está fazendo doutorado em Sociologia e membro do Grupo de Pesquisa Rural UFC. Seja bem-vindo mais uma vez, professor.
e suas considerações iniciais. Boa noite, Luiz. Só fazendo uma correção, é RUPAL, é a rede latino-americana de pesquisadores e pesquisadoras, rede universitária de pesquisadores e pesquisadoras sobre a América Latina. Bom, é uma satisfação novamente estar aqui no HBR, e esta noite com o companheiro David do coletivo Democracia Corintiana e a companheira Fátima Sanches do coletivo São Paulino, o Bloco Tricolor Antifas. Mas antes eu quero dar um aviso aqui, Luiz, se me permite. O Fortaleza terminou agora há pouco, de 4-0 do Paulistano pela Copa Sul-Americana. Eu sei que você não teve tempo. Teve algum plano de roubar de novo, teve como fizeram com o coitado do Ferrinha. Eu sei que você não teve tempo. Foi o Fortaleza que perdeu para o Ceará esses dias aí? Não, foi o Ceará que foi o Fortaleza que ganhou. Perdeu duas no Nordestão aí, cearense, mas agora voltou. Perdeu três, né? Perdeu três. Os caras já estavam pedindo música do Fantástico, aí no sábado passado o Fortaleza ganhou, mas ganhou a primeira da final, né, do Cearense. Aí então... vai virar sábado, não se preocupe não. eu torço pelo Santa Cruz, eu estou aqui só avaliando a situação. Eu sou torcedor do Santinha, então veja. Mas dando aqui boa noite a Célia, a Elisaura, o Valmic, o companheiro Peri, enfim, a todos e a todas estão conosco. Veja, eu quero partir aqui do seguinte, da própria chamada, do convite nosso, influência da comunicação alternativa no futebol brasileiro. Eu acho que é um campo em aberto, um campo que a gente tem a disputá-lo, por várias razões. Primeiro porque nós temos há um público para isso. O YouTube nos permite um público altíssimo numa sociedade como a nossa que gosta muito de futebol e que, a meu ver, não tem se produzido pós-jogo ou mesmo antes dos jogos ou do dia seguinte. Esses programas hoje televisivos, de comentários de televisão, têm sua grande maioria, infelizmente, repetido em parte a violência que a gente tem visto dentro dos estádios, na grande maioria. Os comentários, não só superficial, mas muitas vezes beira a provocação entre os próprios entrevistados, entre os próprios jornalistas ali, enfim. Eu acho que é um campo em aberto para a gente ocupar com outro tipo de análise e com outra perspectiva. Eu acho que está em aberto essa comunicação alternativa no futebol brasileiro. Beleza. Aqui agradecer a Célia Mary TV, né, se tornando membro novamente. Né, também a Lisaura, que está aqui também, que é membro. Boa noite a todos e a todas. O Valmir já passou por aqui. O canal Integração, inscreva-se no canal. Né, boa noite a todos. E vamos lá, vamos para o que é mais importante. Pedir o David para apresentar, né, o projeto do coletivo Democracia Corintiana. Tem essas lives dentro do coletivo, junta muitas pessoas, tem dificuldade de juntar pessoas, tem patrocínio. Qual a influência da mídia alternativa nos times de futebol para você? Tá, vamos lá. Nós temos os nossos canais em que a gente faz a divulgação de efemérides, a gente coloca informações de atos, e nós temos um canal que nós estamos trabalhando com mais força agora, que é o Conversa de Compas. A gente vai toda terça-feira, 7h10 da noite, 19h10, é ano de corintiano, 1910, que é o ano da fundação do clube. Então é o horário que a gente sempre começa as nossas lives e ela dura em média 1 hora. Nós conversamos essa semana com a Cristina, que é uma das coordenadoras da Mãe de Paraisópolis, que ela teve o filho assassinado numa chacina que teve na favela de Paraisópolis em 2019, corintiana. Ela contou muito da situação dela, e esse canal a gente está começando a reforçar o trabalho dele, a gente quer ampliar, a gente quer fazer com que ele chegue em mais pessoas. Necessário, porque não adianta eu falar só para mim, né? Falar na nossa bolha. Eu preciso expandir isso daí. Eu preciso fazer com que pessoas fora da minha bolha ouçam o que a gente está falando. Semana que vem a gente vai falar com o Renato Freitas, que é o deputado estadual do Paraná, que ele havia sido caçado por ter entrado na igreja em Curitiba,
Então ele vai contar para a gente o que ele passou e quais são os projetos dele dentro da Assembleia. Então, daqui para frente, a gente quer manter, pelo menos para começar, uma vez por semana. E os nossos canais Facebook, Instagram e Twitter, a gente sempre mantém ele com várias informações, mas o canal mais importante que a gente vê agora é o Conversa de Compas, porque daí a gente vai conseguir falar com mais pessoas. A comunicação alternativa dentro do esporte, a gente coloca o futebol, porque o futebol é a parte mais importante do esporte, a gente sabe disso, com todos os seus problemas, com todas as suas sujeiras dentro do futebol. Essa semana a gente estava discutindo dentro do nosso grupo do CDC, as pessoas que fazem parte do CDC, a questão dos bets, que são as empresas os cassinos virtuais, na verdade. É assim que eu gosto de chamar, porque aquilo lá nada mais é do que um cassino virtual. Eles bancam os clubes, eles ganham muito dinheiro, é dinheiro demais, coisa que a gente não imagina o quanto seja. E aí a gente tem um outro lado, que essas empresas devem ser taxadas. E os clubes não gostaram, dizendo que eles não haviam sido ouvidos. Ora, o Estado ele tem que cumprir a sua parte, cumprir a sua obrigação, né? O Ministério da Fazenda ele acabou conversando com o CBF, né? Mas a grita maior deles é porque eles vão receber menos, os que estão por trás dessas empresas. Então, o nosso papel como comunicação alternativa no esporte, principalmente no futebol, que é o que eu disse, que acontece muito, que é o que está muito em evidência, que é o futebol, mostrar essas situações. A gente já viveu problemas sérios dentro do clube, nos conselhos, no conselho, especificamente com um conselheiro vitalício, onde ele distratou uma das conselheiras, e essa conselheira ouviu as piores coisas dele, e depois ele acabou fazendo a mesma coisa com a Janja. Então isso daí, a gente também precisa denunciar tudo o que acontece, porque lá dentro está cheio de extremista. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam. Você falou num ponto super importante, né, eu chamo de arrecadadores de dinheiro, essa bet, esses criptomoedas, né? Então, até que ponto aquilo não é lavagem de dinheiro, né? Que eu fico pensando, né? E outra coisa, a gente vai perdendo a esperança também, uns pela política, outros pelo futebol. Eu era corintiano lá no tempo do Tupanzinho, naquela época ali, mas depois veio uma empresa que lascou o Corinthians, né? Não estou lembrando o nome dela agora, né? E os caras roubando o extremo. No Flamengo também, que eu era flamenguista pela minha mãe, aqui pelo Zico naquela época, meu pai já era fluminense, também roubando o dinheiro do Flamengo, que são uma porra, aqueles presidentes e tudo. Aí depois quase que me tiraram do futebol, aí Catu Heresford foi roubado do Ceará. Eu disse, não, vou ficar torcendo só pelo Ceará, porque senão não vou ter mais o que descontrair e tudo. Mas até no futebol, que era para ser uma coisa para todo mundo relaxar, brincar e tudo, gera violência e etc, etc, né? Então, Fátima, como é que você está vendo, né, a influência na mídia alternativa, né, e vocês são também lutadores aí contra o fascismo, né, e como é que vocês se organizam, né? A gente ainda com muito pouco recurso, né, embora conseguimos articular muito bem com vários setores da sociedade, conversar, tá junto. A gente ainda tem muito pouco recurso, né? Canal com poucos membros, YouTube, a gente ainda não consegue transmitir uma live, porque nós não temos ainda 1000 seguidores, então peço aqui, sigam o Bloco Tricolor Antifa lá no YouTube para a gente conseguir alcançar mais pessoas fazendo live. A nossa comunicação maior acontece no Twitter e no Instagram, né, que é onde a gente consegue um alcance maior aí de pessoas que estão vendo o nosso trabalho. E eu penso que a gente ainda não ocupa o vácuo que existe dentro do esporte, né? A gente conseguiria, se juntássemos aqui mesmo num comitê,
onde até a gente tivesse orientação de como fazer isso. Por exemplo, o Janones, né, recentemente deu um curso muito legal explicando nitidamente como que reage a mídia, por que as pessoas se interessam por aquele tipo de coisa, por que o que parece muito mais divertido, muito mais engraçado, ou até debochado, atrai mais do que uma coisa muito séria, né, muito catedrática, muito ali, sabe, cheia daqueles discursos e os clichês, né, de cima dos palanques que a gente já conhece. Então, o Bloco Tricolor Antifa, ele tem uma linguagem mais jovem, né, mais adequada para os tempos de hoje, e quando eu falo jovem, isso não quer dizer idade física, idade do corpo, né, a mente, ela tem que ser jovem. Quando eu olho para o Mujica, por exemplo, eu vejo um jovem, né, é diferente de você classificar o que é jovem pela idade que a pessoa tem, isso não tem nada a ver. Né? Então, a gente tem um vácuo gigantesco, né, dentro do esporte. Por quê? Aonde a gente consegue sociabilizar sem ser chato? É nesses momentos. É no momento do entretenimento, é no momento de uma cerveja, é no momento que está ali falando de futebol. É onde a gente consegue espaço sem ser incisivo, sem ser invasivo, sem cortar a brisa, né, como a gente fala, e conseguir falar de política. Conseguir falar para um companheiro do lado e questionar ele, camarada, por que a gente não pode mais ir no estádio toda semana, como a gente conseguia ir, sei lá, nos anos 90, né? A gente consegue, por ali, entrar num contexto e puxar a consciência de classe dessa pessoa. Quando você olha para o estádio, camarada, você está enxergando os seus lá dentro? Preto, trabalhador, pobre. Não, a gente está enxergando só quem pode pagar muito para entrar dentro desses espaços. E é um espaço que deveria ser de todos, né? Porque o futebol é o esporte que mais concentra massas. Então, acho que a gente está perdendo aí uma oportunidade incrível, né? A gente, dentro do Bloco Tricolor Antifa, usa as armas que tem, né? Com o alcance que a gente tem, a aceitação da gente ali, inclusive pela torcida organizada, ela é positiva, né? A gente até hoje trazendo o nosso posicionamento claro. Desde o primeiro turno, a gente fez um manifesto que foi entregue na mão do Lula, onde o bloco fechou em votação de todos os seus membros que era apoio incondicional, né? Claro, sempre com um pensamento crítico e com a cobrança após eleito, né? De que se atendesse às pautas da gente. Mas foi todo mundo fechado, escrevemos um manifesto que foi entregue na mão do Lula num evento de esporte que a gente teve num hotel aqui em São Paulo, com a presença dele, com a presença do Casagrande, né, de vários ícones aí do esporte, né, da nossa ministra, da Ana Moser, estavam várias pessoas lá, e a gente conseguiu que esse manifesto chegasse na mão dele, conseguiu conversar, inclusive, com ele, e, inclusive, uma das pautas que a gente pediu para o futebol feminino, ela foi atendida, né, pelo programa que a ministra Ana Moser apresentou há pouco tempo, né, aqui para o Brasil. Então, o que a gente vem fazer agora é que a gente precisa de ajuda para que essas mídias cresçam, para que a mídia do CDC, ele vai trazer o Renato Freitas, que é um cara super importante aí para a nossa política atual. O cara, ele é o exemplo do que é o racismo estrutural, né, o que ele sofreu ali, o tipo de cassação que deram a ele, nada mais é por conta de racismo. Não existe outra explicação, né? Então, fortalecer canais como o do CDC, eu não sei se o Por Comunas tem canal, né, de comunicação, e a gente consegue comunicar positivamente com parte aí, né, da organizada. Existem bares aqui em São Paulo que é da torcida organizada e que a gente frequenta esses bares, não existe um choque, assim, né? A única coisa é que a organizada, ela ainda não tem essa abertura para se posicionar com tanta força. E eu acho que envolve vários fatores, né? Ali, as pessoas, elas têm que compor com todo mundo e se indispor, né? A depender ali do que a torcida precisa ou não, para eles pode ser complicado. Mas dentro da torcida, tem muita gente progressista, tem muita gente com consciência de classe, que sabe sim o que está acontecendo. A gente tem sofrido aí repressão do lado de fora do estádio, porque a polícia não deixa a gente entrar no estádio com o boné do MST, por exemplo. Então, isso é mais um tema que a gente vai comentar daqui a pouco, eu peço para te interromper, e dizendo,
você conversa comigo depois, amanhã é feriado, amanhã à tarde eu tenho tempo livre, né? Não precisa ter 1.000 pessoas para fazer live no YouTube, né? Basta ter uma pessoa. Agora, para você precisa de pelo menos 1.000 pessoas e 4.000 visualizações para gerar dinheiro, para ganhar dinheiro com publicidade, né? Aí vai Para começar que a eles monetizar. patrocinem vocês, para começar a É, monetizar, tá vendo? Mas para fazer live, não. Agora, passar a palavra para o professor Jair, depois eu faço a pergunta, os companheiros estão chegando aqui, do Valmir, que também fazendo perguntas e outros, né? Para que ele possa comentar como ele está entendendo o assunto aí, qual é a posição dele sobre o que já foi conversado aqui. Professor Jair, contigo, 4 minutos. Obrigado, Luiz. Veja, eu acho que a Célia, num dado momento, levantou uma questão interessante, né? A importância dos blocos antifas, das organizadas antifas, para o enfrentamento ao fascismo que nos ronda. Não é porque saiu da presença que ele não nos ronda. Mas houve, naquele período da pandemia, a grande expressão de enfrentamento foi, de fato, veio das torcidas organizadas. E esses grupos novos que surgiram, como a Tricolor Antifas, o Por Comuna, a Democracia Corintiana, o Coletivo da Democracia Corintiana, que inclusive resgata um momento histórico do Corinthians e do futebol brasileiro, da luta pela democracia, que é fundamental, lá nas diretas já. Eu era moleque ainda, mas acompanhava, não torcia pelo Corinthians e tal, sempre torci pelo Santa Cruz. Mas era um momento de muita emoção que a gente vivia naqueles tempos. Eu estava com 18 anos, mas também não tinha quem não torcesse por Sócrates, por aquele time que o Palmeiras, que o Corinthians fez naquele tempo, e sobretudo o moleque que já tinha uma noção política, sabíamos e acompanhávamos a relação política da democracia corintiana com o futebol e a política. Eu acho que nós estamos vivendo um momento, a Fátima levantava algumas discussões muito interessantes, de afastamento dos públicos dos estádios de futebol, ou do que o David coloca das bets, desses jogos, desses desses cassinos online que a gente tem ultimamente. Eu acho que são algumas questões. Primeiro, David, há de se perguntar, mas por que é que os times, os clubes de futebol, alguns deles reclamaram de que o governo vai passar a taxar essas empresas? Afinal de contas, essas empresas são do dono dos representantes dos times, porque quem devia reclamar seria as empresas. E se as empresas ganham a partir dos clubes, é uma discussão entre os clubes e a empresa, não é entre... Enfim, mas é uma questão que a gente sabe exatamente o que estamos dizendo. Então eu acho que são dois momentos históricos que a gente vive, Luiz. Eu acho que de uma crise imensa da luta popular, dos estádios com a população que não suporta os valores que são cobrados hoje nos estádios. Eu não sei ainda como é que a massa vai. O David, a Fátima, sabe, nos anos 70, por exemplo, está mais de 200 mil pessoas no Maracanã. Né? Um estádio, por exemplo, como o Arruda, no Santa Cruz, está 75 mil torcedores. É claro que você fica em pé, você tem todo aquele desconforto, mas você tinha a massa, quem estava ali era a massa para ver as partidas de futebol. Eu sou um torcedor de um clube de massa, como é o Santa Cruz, que tem sobrevivido a duras penas às má administrações já há bastante tempo, mas a torcida sempre está ali. E é o pobre, cara, é a massa. O torcedor do Santa Cruz é a massa. Né? Enfim, e tem sido afastado do futebol. São dois elementos, inclusive um que eu não consigo compreender, na verdade consigo, mas como é que se pergunta sempre como é que isso ocorre. Como é que os clubes, as direções dos clubes, a justiça e a polícia, os governos estaduais permitem essas violências no futebol. Se conhece, se sabe. A gente viu nos anos 80 e 90 o que acontecia na Inglaterra com os hooligans. Eles não deixaram de existir. Ainda tem por lá. Mas já não é aquilo que foi antes. Esses caras já não... Enfim, é possível fazer isso. Eu acho que é um debate que a gente tem que fazer. Eu quero só dizer o seguinte. Nós temos o nosso canal, o Marco Zero, com o Jair Galvão, com o professor Sobral, com o companheiro Ivan Martins e outros companheiros. E nós estamos agora... já a partir do Campeonato Nacional, nós vamos fazer um pós-jogo dos clubes nordestinos. Nós vamos acompanhar. Tem um companheiro lá em Pernambuco, outro aqui, outro na Bahia, aqui no Ceará, outro na Bahia,
estamos outro no Rio Grande do Norte, e a gente vai acompanhar os clubes nordestinos nas 4 divisões, a Série A, B, C e D, do Campeonato Brasileiro desse ano. Evidentemente não dá para você fazer um comentário completo sobre todas as partidas, porque são muitos clubes, mas a gente vai trazer, sempre buscando uma análise do jogo em si, da partida, das partidas, e evidentemente, como disse, são muitos clubes, não dá para a gente cobrir todos eles, mas a gente pelo menos está dando informação daquilo dos jogos, a classificação desses clubes, tanto da Série A à Série D, que é onde está o meu glorioso Santa Cruz, mas esse ano vai sair porque eu vou acompanhar muito de perto esse negócio. Isso aí, Luiz. Certeza. Não, só para pedir aqui que inscreva-se no Bloco Tricolor Antifa, né, que é Bloco Tricolor _ Antifa no Instagram, que é do São Paulo, o coletivo no YouTube aqui, Democracia Corintiana, né, que é no YouTube, o teu, tu depois coloca aqui para eu colocar também. Eu queria também pedir que inscreva-se na TV HBR, né, nos parceiros que estão transmitindo, o TVT, no Facebook, Barão de Tararé, Democracia Participativa, também tem lá as semanais, né, de manhã e 10 horas. E aqui também no programa teve o Trajano, sabe, gente? Trajano teve começo do ano passado, se não me engano, foi final de 2021. O tempo passa tão rápido. E uma questão que eu levantava, que não é bem aqui ao caso, mas para dizer para vocês, saber se as torcidas têm consciência, né? E os jogadores que vocês conversam, que é uma importante luta, né? Porque 80% de jogadores ganham até 5 mil reais, salvo engano, né? Uma pequena parcela é que ganha aqueles milhões. E outros tantos, né, dentro desses 80, ganha bem pouquinho, né? Não ganha, 2 a 5 mil reais. Quer dizer, e a quantidade de dinheiro que o futebol gera, né, em forma de um todo, você vê a CBF, seu luxo, os roubos, etc., né? Então, seria interessante esse debate, né? Não sei se as mídias de vocês debatem isso também. Aí eu volto a insistir no ponto, se fica só falando de contratação, né? Se vocês se juntam, né? Várias torcidas organizadas, democratas, para debater isso, a gente vai para o estádio, vai levantar a bandeira. Só que tem um problema que a Fátima falou, agora vem um ponto. Eu não posso entrar com o boné do MST. Será que eu posso entrar com faixas? Como é que está a legislação atual do futebol? Eu posso entrar com faixas dizendo presidente não podia, né? Quando era o Bolsonaro, quando era a Dilma, aí podia tudo, né? Então, quer dizer, a nossa democracia estava podada, mas será que a gente não pode se unir na manifestação que vai ter amanhã? Queda dos juros, outras mais manifestações, porque o que a gente sente dificuldade também, os sindicatos não têm mais força, é de unir a galera contra a passagem do ônibus, né, para não ser aquela passagem que foi feita lá em 2003, que era o álibi para dar o golpe, né, com o movimento de colorida, né, movimentação colorida. Então, quer dizer, eu queria muito que as torcidas, principalmente, né, que a galera fosse feito louco, que quando o Ceará subiu em 2016 para 2017, salvo engano, aquela multidão no estádio, mas a consciência social dessa galera é pouca, né? O que é fazer para mudar sem dinheiro, David, aí? Voltar a assistir futebol na arquibancada de concreto, acabar com a arena. Destruíram o nosso Pacaembu aqui, acabou com o Pacaembu, não tem mais estádio, querem construir ali um hotel com um shopping para fazer shows, no estádio. Uma historinha, não vou contar ela inteira porque é um pouco longa. Em 82 ou 83, eu fui preso com meu pai no Pacaembu. Eu era criança, bem na época da ditadura. No estádio, como você falou, que você não conseguia se mexer no alambrado, você ficava ali, parado, né? Hoje, o modelo de estádio, o modelo de se assistir futebol, é um modelo de shopping center. Eu vou para o estádio. Da última vez que eu fui para o estádio com meu filho, ele foi com a camiseta do coletivo Democracia Corintiana. Botou a camiseta e fomos. Eu estava na frente dele, entrei, aí fiquei esperando, ele não passava. Falei, mas cadê o Gustavo? O que aconteceu? De repente ele me entra sem a camiseta, com ela dentro do bolso da blusa. E aí ele explicou que o policial não permitiu que ele entrasse com a camiseta. Não permitiu que ele expusesse ali o seu posicionamento político.
São os absurdos que a gente vê. E essa coisa da polícia é uma outra coisa, é um outro momento que a gente tem que discutir também, dentro dos estádios ou no entorno dos estádios, é uma coisa muito pesada, muito ostensiva contra o torcedor. Ali, se a gente for lá, por exemplo, na arena do Corinthians, no estádio do Corinthians Norte e Sul, são as pontas, onde você vai ter a maioria da torcida que vai pagar mais barato. Nesse pessoal, a maneira como a polícia atua em cima deles é horrível. Você vai entrar no estádio, tem as faixas da torcida, em cima das faixas tem o choque com os cachorros para ver se não tem bomba ali dentro. Ou seja, a gente já está sendo tratado como torcedor, como um bandido. Não tem outra palavra, né? É como um bandido. Então isso daí é uma coisa antiga. É uma herança horrível que a gente tem dentro do estádio. E eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que resgatar, que a gente já fez, o Bloco Tricolor Antifa também já fez, a gente sempre faz atuação junto ao Padre Júlio Lancelotti. Nós somos amigos dele, e uma vez eu estava conversando com ele, porque eu tinha ido num domingo à tarde levar roupas de doação do pessoal do coletivo, e parei para conversar depois da missa, que a missa dele é muito gostosa de assistir, e aí estava conversando, e aí eu perguntei para ele, falou, como é que a gente pode ajudar? Ele falou, um mínimo, se vocês conseguirem colocar uma placa ou uma faixa onde tem mais visualização, a hashtag aporofobia não, né, para não ter o ódio ao pobre, já ajuda bastante. Então, uma outra bandeira que a gente precisa levantar. Então, o estádio ele tem que ser um local para a gente poder torcer. Eu tenho que torcer para o Corinthians, eu tenho que ir com a camisa que eu quero, eu tenho que demonstrar a minha solidariedade àquilo que eu quero, a minha solidariedade ao que eu visto, não o visto só aqui, mas aqui dentro, e mostrar para toda a sociedade. O estádio de futebol é isso. O ginásio de esportes, onde tem as partidas de basquete, futebol, de salão, vôlei, também tem que ser um espaço, porque a gente já teve dentro do Corinthians um problema disso. Um jogador de basquete, ele colocou a camiseta dele, isso tem um tempo, defendendo a Dilma. E aí tiveram que pediram para tirar a camiseta dele do hall, lá dos troféus do Museu do Corinthians, né? Então, a gente tem todo esse problema. Então, aqui eu vou passar para você a hashtag, e é uma coisa que a gente quer trabalhar muito, a gente precisa trabalhar. Padre Júlio é um grande parceiro nosso, a gente O tem Padre outros Júlio também já trabalhos. esteve por aqui em uma das nossas lives também. É fantástico o trabalho dele, é muito bom. Então, basicamente, eu não gosto de ver, eu não gosto de falar nome arena. Para mim é estádio. Estádio para mim é casa. Beleza. Vou passar para a Fátima também para ela falar aqui também sobre esse tema. E daqui a pouco fazer a pergunta do Valmir, que eu me esqueci, Valmir, mas eu vou fazer, agradecer aqui a Célia, o William está chegando, rivalidade no campo e união fora dos estados. É o que a gente tem passado nesses últimos anos também, nessa formação do ódio, né, que vem contra as esquerdas, contra os pobres, negros, índios, quilombolas, LGBT, e isso dá reflexo no futebol e agora dando reflexo nas escolas, infelizmente, né, esse ódio gerado, né, e a gente está se matando enquanto tem muita gente lucrando. Contigo, Fátima. É sempre bom ressaltar que existe um interesse de várias empresas de segurança privada em que haja mesmo essas brigas no estádio, porque para eles é muito mais fácil fazer uma limpeza. E isso tem muito a ver com a aporofobia. Isso vai direto de encontro com a aporofobia. Então, tem muito policial hoje que também é dono de empresa privada, e quando é colocado, por exemplo, em imprensa, né, da grande mídia, uma demonização das torcidas organizadas, é justamente porque para eles interessa apenas ter dentro desses estádios o torcedor limpinho,
né, branco, cis, hétero, e que vai dar muito dinheiro para eles, né? Os construtores aí de arena e quem pretende ter esse público apenas, né, que paga caro para ver, o maior interesse está na mão deles de que seja desse jeito, porque o que a festa que a gente faz, eles sempre tentam colocar como baderna, né? A festa que sempre teve, a festa que o professor estava citando aqui, né, dos anos 70, do meu pai, que sempre frequentou estádio. Meu pai não está mais aqui hoje, né, entre nós, mas foi ele que me apresentou um estádio de futebol, na época ainda que a gente tinha todas as torcidas juntas ali, que a gente chamava de geral, né? E aquilo era tão saudável. E hoje a gente vê isso muito longe de poder voltar, justamente porque o fascismo, ele também está dentro do clubismo. Porque quando eu pretendo eliminar o meu adversário de campo, porque a camiseta dele é diferente da minha, isso não diferencia também no fascismo, né? Ele só não tem um nome ali, mas o método, a ação é a mesma. Porque essas pessoas, elas se espancam até morrer, né? Houve recentemente aí um ataque muito covarde a um ônibus do Corinthians. Aquilo chocou muito a gente que estava vendo de fora. Parece que teve pessoas que perderam a mão. Foi uma coisa muito feia mesmo, muito grave, e que não devia mais acontecer no dia de hoje. Então, é um recado que eu deixo para todos os torcedores. Enquanto vocês entram nessa onda da briga, do fascismo, e quem pega pedaço de ferro, pedaço de pau para bater no outro, tá ligado ali, sabe? Tem um pezão ali no bolsonarismo, nessa coisa da violência. E aí venho falar de um assunto um pouco específico também, que é o masculinismo, né? É o homem tentando provar para o outro homem que é mais homem. Porque quando você olha essas confusões, você não vê mulher lá dentro, né? Quando você olha para essas violências, não é uma mulher que está ali pegando um pedaço de pau para bater em outra. Então, é uma ótica masculinista mesmo. Aí, para vocês assim pegarem, né, a referência do que é um mascu ou masculinista, são aqueles caras que entraram no Capitólio vestido com chifre, com pele. Aquilo ali, né, imageticamente ali, é a referência que a gente tem do mascu. Então, ele tem essa necessidade, como ele vibra em afetos impotentes, ele tem essa necessidade de se provar homem para outro homem. Então, ele vai lá e bate no cara. Sabe, acho que se todo torcedor soubesse o quão vergonhoso é isso, eles nunca mais entravam dentro de um estádio com o intuito de brigar. Porque isso vai afastar cada vez mais a gente que não tem dinheiro dos estádios. Porque cada vez mais essas empresas de segurança privada vão estar ali para dar tiro nos nossos, para matar, para ceifar vidas, entende? E aí tudo aquilo que a gente pretendia, que era festa, e aí a gente tira sarro um do outro, mas depois está todo mundo abraçado, o corintiano, o São Paulino, o palmeirense, tomando cerveja no bar, porque todo mundo aqui tem amigos de outros clubes. E nenhum de nós gostaríamos de saber que um desses amigos foi para o estádio e não voltou mais. Então, é uma das maiores conscientizações assim, que a gente pede e prega é o não clubismo nesse nível de violência, né? Porque isso também é fascista. Quando você quer eliminar... Qual é o intuito do São Paulo existir? É porque tem o Corinthians para a gente ir lá e disputar com eles. Então, que sentido tem eu eliminar o torcedor do outro clube? Então, quando a gente entender, né? Quando a gente entender que isso é uma violência vazia, que não custa nada, na verdade custa a vida, eu acho que todo mundo vai com uma nova consciência para o estádio, torcer, fazer festa, levar bandeira. Tem que ter fumaça colorida, tem que ter tudo. Mas só não pode ter morte para o outro, porque a camisa é diferente. A fumaça colorida, a televisão não deixa não, vai passar 5 minutos do tempo dela, ela já tem que vender o outro programa que vai sair depois, atrasa o jogo, foi por isso que foi tirado aquela coisa do futebol bonita, etc. Os fogos eu concordo, pela zoada, pelo perigo que pode ocasionar incêndio, etc. Mas, eu vou passar aqui, agradecer a tua fala aí, a Célia Mery, né, nossa membro, deixando uma excelente contribuição. Seja você membro também, contribua para a gente continuar investindo. Pretendo no próximo mês, esse mês já vou botar o ar-condicionado e financiar a porta para fechar a sala para a cozinha, depois as estufas do teto, para próximo mês, meados de maio, já inaugurar o estúdio ali, que por enquanto ainda estou dentro do meu quarto fazendo essa live.
passar para o professor Jair Galvão, também, que mora no Ceará, quem sabe com o estúdio feito ele possa vir aqui fazer outros lives comigo, dia de sábado, e outro que ele tenha tempo, né? Jair, como você vê, a gente falou em ódio, né? Tá tentando falar em mídia, a influência dela dentro do futebol, dentro dos torcedores, né? Mas os torcedores dificilmente ficam para debater ou cada vez menos querem saber, sei lá o que está acontecendo, de bater, de brigar. Quando eu ia para o futebol, nos anos 84, 85, era novo, 5, 6 anos. A única coisa que eu via era o coitado do bebo lá de cima descendo, rolando, coitado, mas bebo mesmo. Ou então jogava uma caneca de urina mesmo e pegava nas minhas canelas, né? Mas hoje em dia é briga forte entre torcedores, né? A polícia vem lá para cá, bate. Outra coisa que eu não concordo também, a polícia dentro do estádio, não sei se ela é remunerada, né, que o esporte para mim é uma coisa privada, mas contigo, você que é o doutor aqui. Obrigado, Luiz. A polícia dentro do estádio faz parte, você tem razão, trata-se de algo privado, mas ela está lá enquanto polícia do Estado. Ela está lá, não está recebendo por aquilo, a não ser aquilo que já recebe. Então é para dar segurança mesmo aos clubes, que é quem devia pagar segurança interna para aquele pessoal. Os companheiros e a companheira Fátima levantou algumas questões que me fazem lembrar aqui das festas que eram o jogo no estádio de futebol. O Luiz lembrou que hoje já não tem mais a fumaça, porque aquilo atrapalha os comerciais de televisão, a televisão. Mas a gente tinha uma outra coisa que era fantástica, que era o papel picado. Vocês devem lembrar, era fantástico, fantástico, muito, muito bonito. Era um espetáculo à parte. A gente ia para o estádio para ver espetáculo, e eram vários, inclusive de torcedores que eram símbolos. Eu não sei se o Corinthians, se o São Paulo tinham alguns, mas eu lembro, por exemplo, em Pernambuco, eu sou de Pernambuco, um sujeito que morreu há pouco tempo atrás, chamado Zé do Rádio, que era torcedor do esporte, que sempre ia com um rádio desse tamanho aqui, ficava lá, né? O Santa Cruz também tem o Cobrinha, que morreu há algum tempo atrás, mas sempre tiveram esses torcedores símbolos, né? Essas figuras simbólicas, e a gente ia para o futebol, ou acompanhava, como parte de um espetáculo. E dentro de campo a gente tinha espetáculo também. Não era essa correria de hoje, que o futebol brasileiro, desde os anos 90, tenta se adaptar ao futebol europeu, sobretudo, que é para fazer jogador aqui com 17, 19 anos, já está vendendo para o exterior, que acontece justamente o que ocorria aqui no Nordeste nos anos 70, dos anos 80. A gente tinha uma base muito boa, mas os jogadores que eram formados aqui com 17, 18, 19 anos, eles já saíam, já eram comprados pelos clubes aí do eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, os quatro grandes estádios. Hoje é o futebol brasileiro de forma geral, o futebol paulista, o carioca, os grandes centros, esses 4 grandes centros onde concentram os maiores clubes de futebol do país. É para fazer jogador que teve um camarada que chama de pé de obra, é um pé de obra. O Juca Kfouri chama o sujeito de pé de obra, a mão de obra barata, o pé de obra barato para mandar para o exterior. Então veja, a gente tem algumas questões, mas voltando a esse tema central nosso, que eu acho que a gente está aqui com duas lideranças de torcidas organizadas, ou de clubes, ou pelo menos que tem essa paixão pelo futebol e tem uma militância, e eu acho que é hora da gente montar esses instrumentos nossos também na defesa do futebol, da arte, da cultura, porque o futebol sempre representou isso, e a gente construir essas alternativas, construir desde o pós-jogo, sabe, mas também pequenos filmes de 3, 4 minutos, como nos ensina o Luiz Regada aqui, que é isso que chama a atenção, ou pelo menos que prende a atenção das pessoas, com craques, com histórias do futebol, com histórias de boleiros, que depois que você sabe, saiu da mídia, acabou, né? Saiu da mídia, acabou. Eu conheço, por exemplo, acompanhei né, Jorge Mendonça, por exemplo. Jogou no Palmeiras, jogou no Guarani, foi do Náutico aqui nos anos 80, nos anos 70,
E Jorge Mendonça morreu pobre, né? Enfim, não é o único. O Marinho Chagas, que foi um dos últimos clubes grandes que jogou, foi o São Paulo, nos anos 80, foi campeão em 84 pelo São Paulo, que era aqui do Rio Grande do Norte, que também jogou no Náutico, saiu do Náutico, foi aquele lateral da seleção brasileira nos anos 70 e tal. Então eu acho que a gente precisa também resgatar um pouco dessas histórias, dessas figuras que fizeram a alegria de muitos da gente, muitos nossos, sabe? Da gente que vivemos, que estamos aqui. E histórias tristes de vidas, mas também histórias belíssimas, né? Ainda bem que, falando da influência da comunicação alternativa no futebol, uma figura que foi símbolo da luta pela democracia, pela democratização do futebol e da própria defesa do jogador foi Afonsinho, né? Da luta do trabalho foi Afonsinho nos anos 70 e que sofreu muito do ponto de vista do embate de classe. E que eu vi recentemente. Cabelo, ele disse que não cortaria o cabelo, né? Eu conheci Foi. o Afonso, joguei com ele aqui na Copa do MST, a primeira Copa em Xaramubim. Ele era para ter vindo com o Trajano, mas estava em trajeto, não veio, mas ele ficou de vir. A gente pode marcar uma live com ele também. Vamos, eu quero participar com essa coisa do Afonso. O Afonso é uma figura fantástica. Assim como o Reinaldo lá no Atlético Mineiro, o Sócrates, o Casagrande fizeram, o Vladimir. O Vladimir, inclusive, sumiu, né, David? Porque quando eu digo sumiu da mídia, né? Eu acho que a gente tem muito espaço para a gente discutir, muita gente boa para a gente trazer de volta para conversar mesmo. E eu acho que tem espaço. Eu acho que tem muito espaço para a gente ocupar com a mídia alternativa no futebol, tem muito espaço. E eu acho que a gente devemos nos fortalecer, estarmos juntos, trocando experiência, trocando contatos, para a gente construir uma alternativa de fato dentro do futebol também, em termos de comunicação. Vou pedir agora que vocês encham aí de perguntas. Vou fazer a primeira pergunta do Valmir aqui, dá 1 minuto para cada um responder aqui. Então, a hora da pergunta, gente. Façam bastante perguntas. Célia, William, todos mais que estiverem por aí, pelas redes compartilhadas também. Inscreva-se no canal, tornem-se membro ou membra e doem, fica à vontade. O Valmir pergunta: a exploração emocional da comemoração de um gol ajuda no enfrentamento da crise mental na nossa sociedade? Qual a sua opinião, David? Gritar gol é sempre bom, né? Gritar gol é o ápice do futebol, né? É o ápice da nossa felicidade dentro do estádio. Você não precisa nem ser um psicólogo para poder dizer o quanto quem gosta de futebol poder gritar ou dentro de um estádio, na arquibancada, ou num bar junto com os amigos assistindo a partida, né? O gol, ele é até, só o nome gol já é uma poesia pra gente, né? Então, se essa coisa de você ter a explosão emocional é fantástico, né? É você se libertar de algumas coisas, se libertar de tristezas naquele momento e ficar feliz. Às vezes eu assisto o jogo, uma vez eu fui assistir na segunda divisão, o Corinthians estava na Série B do Brasileirão. Esse meu filho que não conseguiu entrar, ele era pequenininho naquela época. Saiu um gol do Corinthians contra o São Caetano, eu fiquei tão emocionado, a gente vibrou tanto aquele dia que ele achou que eu fosse ter um treco ali, que ele assustou. Então essa é um pouco a definição do que é gol, né? Mas Do que você é está falando de forma positiva para o seu time de coração. E quando você grita o gol do outro. Não, aí eu não grito. Aí eu vibro porque não fez o gol, ou se fez eu xingo. Você não comemora, né? Principalmente quando tem defesa do Cássio, aí a gente vibra como se fosse um gol. Fátima, contigo. Essa resposta aí para a pergunta do Valmir. Como é comemoração de um gol ajuda no enfrentamento da sociedade? A pergunta dele me fez ter uma memória que eu estou muito apegada lá atrás, né? Que é da pandemia. Que foi perguntado em algum momento quando que as pessoas iriam soltar um grito de revolta com tanta força quanto quem grita um gol, né? E aí estava acontecendo muita coisa, e aí a gente viu a torcida, acho que foi o Flamengo, foi campeão ali em algum momento, e a gente viu o pessoal invadir toda a orla, a praia, você não via ali chão, você só via gente, né?
E aí foi feito esse questionamento. Então, essa pergunta que ele fez me remeteu muito a esse momento. Eu acho que a gente consegue, com esse símbolo, que é o grito do gol, conseguir trazer muita gente para perto da gente, sabe? É realmente um momento que envolve todas as massas e que todas as paixões da gente tá ali, né? Colocada para fora num único momento. Então, da mesma forma que a gente vê como positivo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque foi uma das coisas que eu falei no evento, né, que teve na faculdade do São Francisco, que a gente foi fazer, né, o lançamento das 100 mil assinaturas pedindo um júri popular para os crimes do Bolsonaro. Se a gente deixa esse vácuo, pode acontecer de novo, né, como historicamente aconteceu aí, de fascistas e nazistas, né, como Mussolini e Hitler, se apropriarem desse movimento. Isso me remete também o símbolo muito potente que foi quando o Bolsonaro usou mais ou menos aí 81 camisas, né, de times de futebol. Então, a pergunta dele vai muito de encontro com isso, né? A potência que tem um grito de gol, assim. Acho que a gente tem que... Quem está aqui trabalhando com comunicação podia se voltar para isso. E daqui mesmo me surgiu uma ideia, que eu acho que todos os coletivos deviam fazer aí uma live curta, de meia hora, pré e pós-jogo, né? Porque daí você pega a expectativa do pré e depois você vem falando do que foi o pós, e dentro disso você vai inserindo política, né? Vai inserindo as coisas que as pessoas precisam saber, vai inserindo informação verdadeira, vai quebrando fake news. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para tirar essa onda de desinformação. E pega, né? Se você pega um canal aí, dedica para fazer um pré e pós, isso pega muito, assim. Eu acho bem interessante. A pergunta dele me remeteu muita coisa. É isso. Fica aí a dica também, Jair, que você está querendo fazer, aí eu posso me unir na programação, tudo, e com o David, a Fátima e outros mais, que a gente pode ficar em loco aqui, e o Jair, diretamente do jogo do Corinthians, vai, abre o celular dele com o link, fala ali 1 minutinho, 2 minutinhos, mostra o estádio, ou fora do estádio, não sei como é que está a conexão no dia de jogo, que é muita gente, e dá a opinião dele e mostra como o fato vai acontecendo, né? E aí volta para quem estiver em tese analisando aqui. Mas bem, vou pedir para o Jair responder essa pergunta do Valmir, depois a gente faz uma rodada de considerações finais aí, que a gente vai chegando na última rodada do programa, agradecendo a todos que estão aí, compartilhem essa importante live, importante tema que a gente precisa ter realmente, que a Fátima disse. Bom debate entre nós torcedores, entre nós amigos de bares, estudantes, botar de lado o fascismo e os amigos se tornam, não é concorrentes, né, o Jair me corrige aí, né, e não para a gente estar gladiando com ele como tem acontecido nos últimos anos, né. Jair, contigo para responder a pergunta do Valmir aí. Você está correto, é isso mesmo, somos concorrentes, não somos adversários, mas não inimigos, né? Somos nós somos inimigos, não, exatamente, somos adversários. Não somos inimigos. Com relação à pergunta do Valmir, eu vou olhar aqui. Sim, Valmir, eu acho que sim. O grito de gol, o desabafo, ele ajuda na crise emocional que você estiver vivendo, ou na crise mental da sociedade que a gente vive. Agora, o que eu me pergunto é se quem está passando por uma crise, está um momento de crise, ele vai ao estádio de futebol ou ele fica em frente à televisão, sabe? Porque quando se chega a esse ponto de afetar a sua vida cotidiana, a primeira coisa que você perde é a vontade de viver, o desejo, as coisas deixam de ter sentido. Tudo, absolutamente tudo. Você está em crise, uma crise emocional, que hoje chamam muito de ansiedade, né? As crises de ansiedade, então você está... Essas crises emocionais a gente perde o desejo, a vontade, né, das coisas. Mas sem sombra de dúvida, se você pode ajudar sim, se você não tiver numa crise profunda, porque você chega num período de depressão, você não consegue sair só. Você vai ter que ir ao médico, você vai ter que primeiro reconhecer e procurar ajuda médica, inclusive com medicação. Mas em um dado momento é possível que você, com o gol do seu time, você melhore. Agora também pode dar o contrário, cara. Se for o outro time que faça um gol, você vai ficar mal. Eu te digo isso que eu fico meio arretado quando o Santa Cruz perde. Olha, ontem a gente perdeu
Ontem a gente perdeu para um time do interior, lá, para o Petrolina. Não é porque seja um time do interior, é porque a tradição nossa de Pernambuco é os 3 grandes da capital. E a gente foi para Petrolina perder o jogo. Hoje de manhã o camarada me manda um recado no WhatsApp. Tem uma música aqui, Petrolina, Juazeiro, eu gosto de Juazeiro. Petrolina, Juazeiro. Tá? Aí o cara me manda um negócio desse, rapaz. Aí o cara já vai dormir arretado. Aí o cara fica pior. Rapaz, não dá. Então, se você estiver enfrentando, sabe, amigo, se você estiver enfrentando já um problema de depressão, pode ter. É melhor ir dançar, eu diria pro Valmir. Se o seu time não estiver muito bom, né? Não vá. Me libera mais, porque realmente ver seu time perder, você volta triste. Se você gostar de futebol como nós gostamos, rapaz, você fica arretado. Eu mesmo fico. Mas é bom tirar onda com os outros, com o time dos outros. Beleza, gente. Realmente, o Ceará rebaixando ali, naquela época do Lisca ali, eu não sei qual foi o ano, não me lembro mais. Rapaz, eu tava ficando doido, o Ceará ser rebaixado, não pode torcer Fortaleza e frescar de back minha cara. O homem quer saber de uma coisa, os caras tão podres de rico, ficar doente por causa disso, não. Mas olha, avisar aí a todos e a todas que amanhã às 9 horas terá live do Setorial de Saúde, né, que é em defesa do SUS, live em parceria com o Setorial de Saúde do PT Ceará. Será tratado o tema atenção à saúde dos desabrigados no Ceará e também um enfoque dado principalmente à situação de Itaiçaba, onde teve lá uma enchente grande. Pedi começar pelo David aí as suas considerações finais, né? 1 minutinho para cada um. Tá, agradeço imensamente essa oportunidade da gente poder falar sobre clube, falar sobre comunicação alternativa. A gente tem as nossas dificuldades de colocar nossos canais em evidência, mas precisamos fazer isso porque nós somos alternativos. Nós temos o nosso trabalho dentro do coletivo, a Fátima também tem, com certeza, e isso daí tem que ser muito bem explorado, porque o que nós fazemos transcende o futebol, né, como eu coloquei no começo. Nós temos aqui, por exemplo, o Jair tinha falado do torcedor símbolo. A gente tem a Elisa, que era torcedora do Corinthians e virou torcedora símbolo. E nós temos a bateria do Coletivo Democracia Corintiana, que chama a bateria Dona Elisa. A gente precisa continuar, a gente precisa eternizar essas situações, essas pessoas, porque é isso que faz a gente gostar mais ainda de futebol, né? Gostar mais ainda do esporte. E a comunicação alternativa, ela é extremamente importante. Eu acredito que a gente tenha que dar agora um passo muito grande para poder se juntar de fato, né? Mostrar que nós somos fortes e que juntos a gente vai conseguir fazer muito mais coisa mesmo. Importante a gente dividir lives, dividir momentos em que eu faço a minha live no coletivo, a Fátima faça dela no BTA, e todo mundo que seja desse pool, dessa cooperativa, desse mundo aqui nosso, assista, né, e entenda o que é o nosso propósito. Aí fica o meu agradecimento, gostei muito de ter participado aqui com vocês, e outras oportunidades virão, com certeza. Valeu, David. Passar para a Fátima também. Divulgue seu Instagram particular lá, Fátima, seus trabalhos. Perfeito. Primeiro, agradecer, né, ao canal, a TV HBR, por abrir esse espaço, né? Então, vocês já estão entrando aí dentro do processo que a gente pretende, né? Que é procurar espaço mesmo para falar quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui. E aí, a cada vez mais se inserir dentro desses meios de comunicação alternativo, porque acho que a tendência agora é essa, né? É todo mundo ir procurando mais alternativas de mídia para consumir, e então que seja propositiva, educativa, né? Que combata as fake news. O professor Jair Galvão tocou no assunto, né, dos papéis dentro do estádio, e aí só quero deixar isso mesmo como consideração final, que o fascismo, ele exalta a ausência de cores. A gente participou de um documentário, tá? O Bloco Tricolor Antifa participou de um documentário internacional da Deutsche Welle, que é a TV pública da Alemanha,
e ele chama, deixa eu pegar aqui, o Brasil, um país dividido. Então, se vocês puderem procurar, lá vocês vão entender o que é a ausência de cores na comunicação e que é uma coisa fascista. Então, a gente tem que ir na contramão disso. A gente tem que ir na cor, na festa, né? E ser múltiplo, porque o colorido é múltiplo. A rede social do Bloco Tricolor Antifa é @Bloco Tricolor Antifa. Lá no Instagram você vai achar, no YouTube, no Twitter, no TikTok, tá? Então a gente está tentando ocupar aí todos os lugares que dá espaço para gente. Então, tem grupo antifascista, entra também lá no TikTok, porque vai ter público que vai consumir aquilo. E vamos sim, a partir de agora, logo depois do dia 9 ali, que todo mundo viu, né? Que a gente foi para a rua com muita força, e a grande maioria era de torcedores, e aquilo ali impactou para dizer que a gente é a favor da democracia e que ninguém ia derrubar a democracia. Eu acho que a gente tem que pegar aquilo ali como símbolo e, a partir de agora, ir para a rua para todas as pautas que a gente deseja aí que seja atendida. Vamos baixar os juros, sim, né? E vamos fazer todas as outras coisas. Revogar aí esse ensino médio maldito, né? Essa reforma do ensino médio maldita aí, que está aí para ficar vendendo cursinho de coach e acabar com a estrutura, né, da educação de base. E é isso que a gente tem que fazer. Ocupar os espaços, né? Assinar, todo mundo assinar o documento da anistia, porque a gente precisa pedir um júri popular, porque não dá para passar impune o que o Bolsonaro fez. Foi genocídio, e todo mundo que está aqui hoje são sobreviventes de um extermínio em massa, sim, e que pretendia continuar aí derrubando muito mais, né, dos nossos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, certeza, né? E você falou um ponto certo. Ir para a rua e para passar a imagem de união e não aquela imagem que, infelizmente, a gente vê brigando nos estádios, vai a torcida do São Paulo, junto com a do Corinthians, junto com a do Palmeiras, todos aqueles democratas devem se unir, porque a gente está brigando por vocês, principalmente, por um futebol melhor, né? E aí vem a unir com a gente, que a gente gosta de futebol, a gente que não está dentro das torcidas organizadas, né? A gente quer a paz, a gente quer juros baixos, a gente quer educação, a gente quer saúde, nos unir nessas, digamos, 7, 8, 10 bandeiras e vamos junto, né? E brigar só dar um bate-papo, né? Coisa e não se mata na beirada do estádio. Mas com a palavra final, professor Jair Galvão. Para agradecer, Luiz, agradecer a você, a TV HBR, agradecer ao Charles Helma, a TV Integração, a companheira Letícia, e agradecer aqui por ter encontrado aqui com o David, com a Fátima, uma satisfação imensa, e dizer que a gente, isso é o início de um processo muito mais amplo de união entre a gente, democratas, do campo progressista, da esquerda, que nós precisamos, ainda que por esses meios virtuais, mas a gente precisa estar junto, e uma vez que a gente se encontra, agora é manter a luta. Um grande abraço desde já, as companheiras e os companheiros que estiveram conosco aqui no chat, mas também aqueles que nos acompanharam e que não estavam aqui no chat. A gente peço aqui para que vocês curtam essa live, deem um like aí, certo? E mande para alguém, para aquela pessoa, aquele teu amigo lá do grupo, que gosta de futebol, que está querendo uma conversa diferente sobre futebol, manda para ele, compartilha com ele. Então é isso, agradecer e um abraço a todas e uma boa Páscoa para todos vocês, para todos nós, na verdade. Valeu, Jair, né? Agradecer também ao nosso amigo Charles, que ajudou a fazer essa live também, né? E apresentou o David e a Fátima, né? Que é do canal Integração. Então, dá uma passada lá, inscreva-se e assista também a programação deles quando tiver tempo. E depois você passa aqui também, logo depois dessa live, deixe seu comentário, gostei, não gostei, queria fazer mais essa pergunta, faça live sobre esse tema que a gente vai tentar buscar para vocês lives ao interesse também de vocês. Ao Paulo Milani aqui, dando parabéns, presidenta, a Fátima, né, aí. Então, agradecer a Fátima, agradecer ao David, ao Jair, que está aqui conosco na sala virtual que eu chamo, a todos e a todas que participaram, Célia Mary, né, o Valmik, o William, outros que não quiseram falar, o William aqui. E a gente volta amanhã com outro programa sobre saúde, sobre o problema da muita chuva aqui no Ceará, muita gente desabrigada também, né? Problemas temos muito e temos que nos unir para tentar amenizar a dor desse povo brasileiro tanto sofrido, que sobrevive
em sua maioria, bem 70%, com 1 a 2 salários mínimos. Então, uma feliz Páscoa para vocês, né? E não é só rezar, gente, pelo amor de Deus, eu não sou muito católico, não, mas eu sempre digo, não adianta rezar se não praticar. Então, é melhor você praticar 1000 vezes mais do que só rezar e ficar só rezando. Né? Desculpa, mas eu tive no lançamento do livro do Lira Neto, aqui no Ceará, e ele falou da Raquel de Queiroz, que dizia, infelizmente eu não tenho o sentimento da fé, né? Mas eu tenho de tentar ajudar como eu posso as pessoas, e uma das formas é fazendo essas lives de cunho educativo. Então, para vocês, uma boa noite, e a gente volta com o canal com live amanhã, às 9 horas. Tchau, tchau. Curtam, compartilhem e comentem. Fui. Tchau, tchau. TV HBR, o canal mais habilidoso do Brasil.